Shalom, Uvrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido Fernando, que ele pergunta por que Shimshon, o Sansão da Torá, do Tanakh, não da Torá, do Tanakh, que ele era o juiz da época dos juízes, sendo juiz e tendo a bênção de Hashem, com a sua super força, desagradou os pais se casando com uma moça do lado inimigo, e ainda que ela não era judia. Sei que foi perdoado, mas lá em cima ele continua juiz. Sei que em Israel tem o túmulo dele que é visitado. E essa é a pergunta do nosso querido Fernando, e ele pede hoje para rezarmos pela sogra dele, que se chama Vera Aires, que ela mora com ele, e desde ontem ela estava passando mal, com febre, pressão baixa. Já foi atendida pelo médico, mas inspira cuidados. Então vamos fazer essa aula no mérito da pronta recuperação da Dona Vera, que é a sogra do nosso querido Fernando. E voltando para a pergunta, o Fernando pergunta aqui algumas coisas. Uma das coisas, ele diz que ele sabe que em Israel tem um túmulo do Shimshon, o túmulo do Sansão, que é visitado. Em primeiro lugar, assim, saiba que o Arizal, ele mostrou pra gente cada túmulo de cada tzadik lá em Tzfat, em Tveria, certos túmulos de certos tzadikim. Tem túmulos lá em Israel que, no caso do Me'arat HaMachpelah, o nosso patriarca Avraham, ele era patriarca dos árabes, vamos dizer assim. Seria mais o Irã do que os árabes, mas vamos dizer assim, o Ismael, que era o filho de Avraham com Agar, ele depois se misturou com os persas. Os filhos de Ismael se misturaram com os persas, e é aquela região onde tem hoje o Irã e o Iraque. E só que de uma maneira genérica, assim, os sábios do nosso povo de todas as gerações, eles chamaram os árabes do Oriente, chamaram eles de Ismaelim, porque o árabe do Oriente você nunca sabe de onde ele é, se ele é do Iraque, se ele é da Arábia Saudita. Então aquela região era a Pérsia antiga. Lá o Ismael se misturou. Esses árabes que estão na terra de Israel e nos países próximos a ela, eles não são o Ismael. Você pode até chamar eles de Amalek, mas o Ismael eles não são. O Ismael é o Irã, de uma maneira bem correta, vamos dizer assim. E o que acontece, por causa que os árabes, eles consideram também o nosso patriarca Avraham como o patriarca deles, aquele túmulo que se chama Me'arat HaMachpelah, que é o túmulo dos nossos patriarcas, a palavra Me'ará quer dizer caverna. Quando você fala Me'arat, você coloca o T no final da palavra, você vai especificar que caverna que é, tipo, que coisa que é. O T no final da palavra em hebraico já vai te mostrar do que se trata. Então, Me'arat, quer dizer, ele vai te falar que caverna é essa. A Machpelah é uma linguagem de duplificação. Quer dizer que tem lá túmulos que eles são um em frente ao outro, um em cima do outro, e também um em frente ao outro, que são os túmulos dos nossos patriarcas Avraham, Yitzhak, Yaakov, das nossas matriarcas Sarah, Rivka, Rachel e Leah, e também estão enterrados lá Adão e Chava, Adão e Eva. Então, o Me'arat HaMachpelah, todos os tzadikim de todas as épocas, eles viajaram para lá, e eles nos atestam que o que os árabes mantiveram como túmulo dos patriarcas é o lugar certo. Tipo, eles mantiveram mais ou menos os nomes dos lugares, eles não mudaram os nomes dos lugares quando eles invadiram no ano 600
alguma coisa assim, eles invadiram a Terra Santa, quando ela já estava vazia e deserta, e eles mantiveram os nomes dos lugares lá. Então, o túmulo dos patriarcas é o túmulo dos patriarcas. O túmulo da Rachel é o túmulo da Rachel. Agora, outros túmulos, como o túmulo do rei Davi, a gente sabe que não é o túmulo do rei Davi. Ou seja, aquele lugar que eles chamam de cidade de David é construção turca. O Império Otomano veio bem depois. O rei Davi, você está falando aqui sobre antes do primeiro Beit HaMikdash, antes do primeiro templo sagrado de Jerusalém. Então o rei Davi, se nós saímos do Egito 3.300 anos atrás e entramos na terra de Israel, então vocês imaginam, o rei Davi deve ser uma coisa como uns 3.000 anos atrás, talvez até um pouquinho mais. Eu vou verificar no Seder Adorot depois. Mas os turcos otomanos, eles são uma coisa mais recente. Então, na época do rei Davi, não foi demarcado o túmulo dele. Nós não sabemos onde ele está. Então, esse lugar que está hoje lá em Jerusalém, que dizem que é o túmulo do rei Davi. Uma vez eu perguntei para um grande rabino que estava rezando lá, eu fui visitar aquele lugar, e ele falou: olha, eu estou rezando aqui porque muitos judeus rezaram aqui, ficou tipo uma sinagoga. Não porque é o túmulo do rei Davi, mas tipo ficou uma sinagoga. Agora, continuação. Quando você fala sobre túmulos de pessoas, olha que surpresa agradável, bom dia, opa, tudo bem, graças a Deus. Numa cidade de milhões de habitantes, a gente encontrar com alguém que está indo para a mesma sinagoga, que surpresa agradável. E hoje não tem pedágios, não sei o que aconteceu, esfriou um pouco, São Paulo choveu, os pedágios desapareceram. A Cracolândia fechou por motivo climático. Então, voltando aos túmulos dos Tzadikim, então tem muitos lugares lá em Israel que os árabes mantiveram aqueles lugares como lugar sagrado para eles também. E grandes rabinos atestaram que eles mantiveram o lugar certo, por vários sinais, tipo eles não mudaram o nome e o nome era o mesmo. Tem até lugares históricos que não são lugares sagrados, tipo a fortaleza do Bar Kokhba. Então a palavra fortaleza em hebraico quer dizer Metsudah. E os árabes mantiveram esse nome Masada. Ficou lá Masada. Fortaleza hoje fica Fortaleza de Masada. Mas na verdade a palavra Masada é a versão árabe de Metsudah. Em outras palavras, aqueles túmulos que os árabes cuidaram e que nossos sábios de todas as gerações concordaram que eles acertaram o lugar, tipo que eles cuidaram do lugar certo, então nós continuamos viajando para lá, tipo túmulo dos patriarcas, túmulo de Rachel. Agora tem lugares que dizem está lá o Dan Ben Yaakov, tipo o Dan, o filho de Yaakov, lugares que já se tem uma grande dúvida se está ou não está. Então o que chamam lá de túmulo de Shimshon, túmulo de Sansão, está nessa classificação e não seria considerado um túmulo de um tzadik, porque o Shimshon, mesmo que ele teve aquelas inspirações divinas, vamos dizer, ele fez coisas grandiosas, mas ele está na categoria dos juízes, quer dizer, da mesma maneira que tinham juízes que eles eram tzadikim, eles eram verdadeiros, tipo o bisavô do rei Davi, o Boaz, e tinham juízes que eles eram pessoas mais simples. Então o Shimshon está nessa categoria das pessoas mais simples.
Só que o que ele fez dele ter casado com a mulher que não era judia, que seria aquela primeira mulher que não era judia, a própria Torá fala que ele fez isso como estratégia militar. Ou seja, assim, o nosso povo estava totalmente dominado pelos filisteus, a ponto de ser proibido para a gente ter ferro em casa. Então, para vocês terem uma ideia, a cidade dos filisteus se chamava Gaza e é no mesmo lugar onde a faixa de Gaza, para vocês terem uma ideia. E só que era outro povo, né? Por isso que ficou o nome Palestina, por causa dos filisteus que moravam lá na faixa de Gaza. Mas os filisteus eram outro povo, os árabes são outro povo, e esses palestinos a gente não sabe que povo que é, porque eles não têm raça específica de árabes, eles têm religião de árabes. Mas os árabes, eles têm raças muito, muito definidas entre eles, por isso eles não aceitam os palestinos na sociedade deles. Tipo, para eles é a mesma religião, mas não é o mesmo povo. Então, onde os palestinos se encontram, eles têm lá os lugares deles separados dos outros árabes. Para nos atacar, todos eles se unem, né? O antissemitismo é uma coisa inflamável. Mas entre eles, o Egito, por exemplo, não quer os palestinos no Egito, e a Jordânia também não quer, e o pai do rei da Jordânia atual, uma vez que os palestinos foram para lá, ele fez um massacre. Mas hoje não é uma aula sobre esse assunto. O assunto é que naquela época os filisteus nos dominavam a ponto de ser proibido para a gente ter ferro em casa. Então o judeu, ele podia pegar a enxada dele na delegacia da Filisteia. Ele pegava a enxada dele de manhã e de tarde, quando ele terminou o trabalho, ele tinha que levar a enxada de volta. Se ele não levava a enxada de volta, eles matavam ele, porque ele já era suspeito de tentar fazer uma faca, uma espada, uma flecha, alguma coisa assim, para lutar contra os filisteus. Então é claro que numa situação dessas, qualquer coisa que fosse feita contra o governo da Filisteia, ia terminar num holocausto, que eles tinham domínio total sobre nós não tínhamos como nos defender. Então, cada pessoa que fizesse uma coisa, começasse uma revolução, terminava no dia como um holocausto de todo o nosso povo, todas as 13 tribos que viviam naquela região. Nosso povo por completo poderia ser totalmente exterminado. Hoje nós temos 10 tribos perdidas, hoje nós temos descendentes de cristãos novos e temos muitos judeus perdidos por aí que vão voltar com a Geulah. Então, se hoje tivesse um holocausto, seria um holocausto de 2 tribos e alguma coisa assim. Mas naquela época, se tivesse um holocausto, seria um holocausto total de absolutamente todo o nosso povo. Então o perigo era muito grande. E se alguém tentasse se revoltar contra eles, terminava no holocausto. Então o anjo se apareceu para a mãe do Shimshon e falou para ela que ela vai ter um filho, que ele vai salvar o povo de Israel, que ele não vai poder, ele vai ser tipo um Nazir, ele não, no português, nas traduções dos 5 livros de Moshe, 5 livros de Moisés, o Pentateuco, eles transliteraram o Nazir como o Nezireu, quer dizer, eles não traduziram isso, transliteraram, graças a Deus, então é menos problemático. E o Nazir, pela Torá, é uma pessoa que ele fez um voto que fez um voto que ele não vai cortar o cabelo, porque o cabelo traz prepotência para a pessoa. Você vê quanto que a pessoa investe no cabelo, porque o cabelo deixa a pessoa mais bonita. Então ela tem mulheres que investem muito no cabelo por esse motivo de estética. Então você imagina
se um homem, se ele não vai poder cortar o cabelo e vai ficar com o cabelão, ele vai ficar feio. Então ele não vai ter prepotência. Outra coisa que traz prepotência para a pessoa, quando ele toma vinho, ele fica já mais... Aí ele fala coisas que ele não teria coragem de falar se ele não tivesse bebido aquele vinho. Então o Nazir, ele fez um voto que ele não vai cortar o cabelo e não vai beber vinho. Só que no caso do Shimshon, o motivo não era esse. No caso do Shimshon, a gente sabe que era um assunto espiritual. Ou seja, se ele vai ser a pessoa que vai salvar o nosso povo dos filisteus, então ele não pode ser uma pessoa assim extremamente humilde. Ele vai ter que ser um grande guerreiro. E por causa disso, lá o motivo dos cabelos está ligado que o cabelo ele tem uma sincronização com a gvurá lá em cima. Por isso que a mulher, que a fonte do aspecto feminino da alma começa na biná, que dá origem a gvurá. Então a mulher ela tem uma tendência para a gvurá. E por isso quando Hashem ele separou entre Adão e Eva, tipo, primeiro Deus criou uma pessoa só, Adão e Eva, juntos. Depois ele separou essas duas metades. E ele trouxe a Eva para apresentar ela para Adão, que ele não tinha visto ela. Ela era metade dele, com certeza ela tinha dito que ela era metade da frente. Mas aí está escrito que Hashem fez tranças para ela. Assim a Gemara fala que Deus, antes de apresentar a Eva para Adão, ele fez nela tranças, porque para Adão ver que essa gvurá está contida. Quer dizer que a gvurá que ela é ligada aos cabelos, a bondade é ligada à barba, a gvurá é ligada ao cabelo. Então Hashem fez as tranças para mostrar para Adão que, olha, não fica com medo, a gvurá está sob controle. E então Shimshon, sendo que toda a gvurá dele era um assunto espiritual, então ele tinha essa sincronização com os cabelos, que nesse mundo a cajadada, que a sincronização entre o mundo de baixo e a gvurá de cima, são os cabelos da pessoa. Agora, se ele começasse uma luta contra os filisteus, ia terminar no holocausto, todo mundo morria. Se ele não fizesse essa luta, também ia acabar terminando no holocausto. Quer dizer, ia chegar uma hora que a gente não iria mais existir por causa deles. Então, tínhamos que sair deles. Tínhamos que tirar o domínio deles de cima de nós. Então, o que o Shimshon fez como estratégia militar em uma época que não era ainda proibido para um judeu ter uma esposa que não é judia? Ou seja, a Torá fala que se um judeu ele tiver uma esposa que não é judia, a criança não vai ser judeu. Mas que não teria uma proibição da Torá. Essa proibição de um judeu se casar com uma mulher que não é judia, se ela não se converteu ao judaísmo, é uma proibição de Rabanan, que os nossos sábios fizeram na época da Mishnah. Quer dizer que na época dos juízes não existia a proibição de um judeu se casar com uma mulher que não era judia, mas os filhos não seriam judeus. Então esse seria o problema. Depois nossos sábios fizeram um decreto que é proibido para um judeu se casar com uma mulher que não é judia, que não se converteu ao judaísmo, e se ele fizer isso, ele transgride a proibição de Rabanan, proibição dos nossos sábios. Então esse é essa era a situação que o Shimshon se encontrava. Ele tinha que encontrar um motivo para fazer a guerra com os filisteus que não fosse um motivo de nacionalismo, tipo, que eles não vissem isso como uma revolução contra eles, porque se eles vissem isso como um começo de revolução, terminaria no holocausto lá. Então ele casou com essa mulher que não era judia. Inclusive ele teve todo esse assunto ligado a um assunto espiritual.
quer dizer, é ligado ao fato de que o anjo falou que ele vai salvar o povo de Israel, e agora começa toda essa estratégia de como salvar o povo de Israel. Ele se casou com uma mulher que não era judia, e ele fez de um jeito que convidou lá toda a família dela. No meio do caminho ele matou um leão. Depois ele viu, passou lá de novo, tinha o cadáver do leão com uma colmeia na boca. Então ele fez uma charada para eles e para as pessoas que vieram para o casamento dele. E ele falou, olha, do Me'az Yotzei Matok, quer dizer, da coisa mais severa, da coisa mais, vamos dizer assim, a palavra, da coisa mais difícil sai a coisa mais doce. Da coisa mais dura, que é uma expressão, assim, para traduzir certinho para português, se traduzir literalmente não dá. Mas seria assim, se traduzisse literalmente a palavra azut, quer dizer arrogância, né? Mas aqui a intenção dele é assim, que da coisa difícil sai uma coisa doce. E ele fez essa charada para eles. Ele falou assim, se vocês me matam a charada, eu dou... Fizeram ele teria que dar, naquela época as roupas era uma coisa muito cara, teria que dar roupas para cada um, e senão eles teriam que dar para ele, e no final eles pressionaram a mulher, que não era judia, né, que era a família deles, amiga deles lá, e eles falaram, ameaçaram a mulher perguntou para o Shimshon, que ela estava muito curiosa, ela não conseguia dormir de curiosidade, ela perguntou qual que é a solução para essa charada, como matar a charada. Então o Shimshon já entendeu que ele está no caminho certo, então ele contou para ela contou para eles, aí eles falaram, se reuniram de novo, falaram, não existe nada mais duro do que um leão e nada mais doce do que o mel, né? São os dois extremos. Nada mais arrogante que o leão, nada mais doce do que o mel. Aí ele falou, vocês araram com a minha vaca. Então, aí ele começou uma briga com eles, uma briga pessoal. Tipo, ele brigou com a mulher se casou com uma daquelas pessoas. Aí ficou uma briga de família, tipo uma baixaria, assim, ficou um barraco, né? Aí ele pegou 50 raposas e amarrou em cada uma tocha e soltou as raposas nos campos dos filisteus. E aí começou uma guerra entre ele e os filisteus, que essa guerra ela começou por motivos pessoais. Quer dizer, o rei da Filisteia sabia que está acontecendo uma briga por causa de mulher. Uma briga porque mexeram com a mulher dele, aí ele brigou com a mulher, e o cara lá casou com a mulher dele, e o rei da Filisteia entendeu que todo esse assunto é um barraco. Não tem nada a ver com uma revolução militar, nada. É um barraco, os barraqueiros estão se pegando. E aí, ele conseguiu, por meio disso, transformar esse problema pessoal que ele alegou, né? Aparentemente, o problema pessoal que ele tinha com os filisteus, por meio disso ele conseguiu fazer uma revolução contra os filisteus e tirar os filisteus da nossa terra. Eles continuaram na faixa de Gaza. Aí o que aconteceu no final, que aí foi ele não teve pulso forte para... Depois que ele fez isso, ele já não precisava mais se casar com uma mulher que não era judia. Aí foi a continuação, que ele teve uma recaída, vamos dizer assim. Ele casou com a Dalila, não devia ter feito isso, e o próprio nome dela já diz que a palavra ledalel em hebraico é quando você fazendo coisa, faz a coisa ficar menor, diminuindo. Então
Isso é relacionado a cachos de uva, que eles não têm a parte de cima, tem pouquinhas uvas no cacho. Então, o final da vida dele foi trágico, porque depois que ele tinha se casado com aquela mulher que não era judia, e não se converteu ao judaísmo e não nada, quer dizer, não se tornou judia, continuou sendo uma filisteia de religião filisteica, mas ele tinha se casado com ela para ter um motivo para brigar com os filisteus, que eles não vissem isso como motivo de nacionalismo. Depois que ele já fez isso, já fez a independência do nosso povo, dos filisteus, aí ele deveria já ter tido uma vida judaica normal. Isso ele não teve. Mas aí, pelo fato dele ter morrido lá, por ser judeu, os filisteus prenderam ele e ele conseguiu destruir as colunas do palácio dos filisteus, que eles estavam lá fazendo coisas trágicas com ele. Tipo, ele virou parquinho de diversões lá para todo mundo. Então, ele morreu por ser judeu, ele foi direto para o Alto Paraíso. Aí entra a outra categoria. Não é a categoria que ele era um tzadik, por isso você vai rezar no túmulo dele, porque ele era um tzadik. Ele vai ser comparado ao rei Shaul. O rei Shaul não era tzadik, o rei Shaul fez muita coisa errada, mas pelo fato dele ter se matado lá para os filisteus não fazerem ele fazer idolatria, então ele morreu para não fazer coisa errada. O Shimshon também morreu para não fazer coisa errada. Então o Shimshon e o Shaul, eles são comparados, que eles estão no Alto Paraíso por terem morrido por serem judeus, mas assim, durante a vida eles não são bons exemplos. Então esse é o caso do Sansão, esse é o caso do Shimshon. E depois, na época da Mishnah, nossos sábios fizeram um decreto que é proibido para uma mulher judia se casar com alguém que não é judeu, é proibido para um judeu se casar com uma mulher que não é judia, a não ser que ela tenha se convertido ao judaísmo, uma conversão kasher, uma conversão válida, ou ele tenha se convertido ao judaísmo. Quer dizer, só dá para fazer o casamento se, não importa se os dois se converteram ao judaísmo, ou se um deles se converteu e o outro já era judeu, mas essa conversão é o que a gente chama de conversão ortodoxa. Não pode ser... Hoje em dia inventaram muitas religiões, aí, o reformismo e o conservadorismo e, não sei, maçoratismo e batismo e não sei, todas as religiões aí que inventaram, e cristianismo, islamismo e reformismo e maçoratismo. Então, a pessoa hoje fala, olha, ele foi lá numa sinagoga que fizeram a conversão dele. Mas a conversão não é válida porque aquilo não era a nossa religião. Ah, mas era uma sinagoga, a sinagoga é reformista, ou a igreja evangélica é a mesma coisa. Quer dizer, não é a nossa religião judaica. Ah, mas na igreja evangélica eles são idólatras porque eles falam que Deus é três. Na sinagoga reformista eles não são idólatras, eles concordam que Deus é um, mas eles não acham que Deus deu a Torá, e eles descrevem Deus. Vamos comparar isso já ao islamismo. Eles inventaram uma religião. Aí o reformismo já é uma religião inventada, vamos dizer assim. Já não é a nossa religião. É como o islamismo, que é uma religião inventada. O cristianismo é uma idolatria. O reformismo é uma religião inventada. Não chega a ser uma idolatria, mas também inventaram uma religião diferente. Ou seja, na opinião deles lá, Deus, coitado, não sabia que no futuro ia dar para acender a luz com um botãozinho. Se ele soubesse, ele não ia falar que é proibido acender fogo de sábado. Só que antigamente eles já tinham fogo em casa. Não podia passar o fogo de sábado. Quer dizer, é assim, eles inventaram uma religião. Não vamos entrar nisso, não é o tema para a nossa aula de hoje. O tema era o Sansão. E essa é a história do Sansão. Então, nossa aula sobre esse tema foi no mérito da pronta recuperação da Dona Vera, a sogra do nosso querido Fernando.
e que Hashem dê para ela uma pronta recuperação e dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Kol Tov.